Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal, tá? Eu sou a Lani, esse é o canal Mística e Intuitiva e hoje eu vim trazer aqui para vocês um assunto de algumas pessoas têm me perguntado muito, mandado DM para mim, outras me mandam perguntas pelo WhatsApp, então eu vou responder a todos vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, para que vocês possam ter a resposta de vocês satisfeita, né? E eu espero que eu realmente possa me fazer entender e entender bem aqui essa questão. A questão é com relação ao tempo, né? Do resultado de algumas oferendas, de alguns trabalhos, principalmente questões de amarração, né? Porque as pessoas, elas têm o costume de usar o tempo assim, ó, 7, 14, 21 e 28 dias, né? Ah, quanto tempo que vai dar resultado? Em quanto tempo que vai dar resultado esse trabalho? 7 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias, né? Então isso é justamente o tempo em que as pessoas recebem, né? Que os seus trabalhos, as suas amarrações, os seus adoçamentos, isso aquilo tudo vai começar a dar resultado e a coisa não dá resultado nesse tempo. Tanto é verdade que não dá resultado nesse tempo que as pessoas vieram e me mandaram esse questionamento. Ah, por que que não ocorre? Por que que as pessoas falam e por que que não ocorre? Tá? Então, as pessoas falam que o resultado vai vir em 7, 14, 21, 28 dias. Na minha opinião, tá? Na minha ignorante opinião, eu acho que é até um pouco de falta de responsabilidade, tá? A pessoa falar que um trabalho espiritual ela vai dar resultado em 7, 14, 21 e 28 dias. Por quê? Porque a espiritualidade, ela enxerga e ela trabalha com o fator tempo um pouco diferente do nosso maneira de encarar o tempo. O tempo na espiritualidade, ele não é contado em dias de 24 horas, assim como nós seres humanos contamos. O tempo de Deus, o tempo da espiritualidade é totalmente diferente do nosso tempo, a nossa contagem de tempo. Primeiro porque nós seres humanos somos mortais, então nós somos afetados pelo tempo, né? Nós começamos a morrer no dia em que nós nascemos, então o nosso tempo começa a acabar no dia em que nós nascemos. Então, por isso que nós temos essa pressa, né, enorme em que as coisas sejam resolvidas. Por quê? Porque pode não dar tempo da gente usufruir tudo que a gente necessita ou deseja usufruir ou cumprir todos os prazos, todas as coisas que nós queremos fazer. Então, a vida do ser humano é uma constante luta contra o tempo, porque essa luta contra o tempo é uma questão de sobrevivência. Por isso é que nós temos essa dinâmica tão ligeira com o tempo, né? É uma roda viva, né? Aquela coisa circulando, porque não vai dar tempo, eu vou perder o ônibus, eu vou perder o trem. Nós, na realidade, estamos sempre atrasados. Sempre atrasados. Porque nós somos afetados pelo tempo e o tempo está sempre à nossa frente, né? Nós é que temos que correr para alcançar o tempo. Lembra aquele coelho, né? Da fábula da Alice. Tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Ele estava sempre atrasado. E é essa sensação que nós, seres humanos, por sermos afetados pelo tempo, nós temos. Nós temos uma sensação de atraso. Mesmo quando nós estamos no horário, tem sempre alguma coisa que está cobrando o tempo da gente. E isso já é do nosso ser, da nossa mentalidade, por conta justamente de nós sermos afetados pelo tempo. Nós não somos seres atemporais. Os espíritos, a espiritualidade, são seres atemporais, né? Eles não são afetados pelo tempo. Eles não têm como que essa obrigação de cumprir horário, entendeu? Porque eles estão livres das amarras materiais, né? Estando livres das amarras materiais, estando livres das amarras do tempo, né? Não tendo que se colocar dentro de uma corrente de tempo fixa, né? Porque eles têm condições, né? De viajar
entre o presente e o passado, porque o futuro ele não existe, o futuro ele está sendo criado nesse momento, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou no presente. Futuramente esse vídeo será colocado no YouTube. E ao ser colocado no YouTube, esse momento aqui já será passado. Os espíritos, eles não têm isso, eles vivem do passado para o presente, eles conseguem realmente acessar o passado, eles conseguem acessar o presente de uma maneira, tá? Que o fluxo realmente possa se equilibrar, tá? Porque eles são atemporais. Nós não somos atemporais, nós somos afetados pelo tempo e justamente por conta disso existe essa pressa na manifestação dos resultados que são feitos, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que como a espiritualidade, né, superior. E quando eu falo aqui de espiritualidades, eu falo de anjos, eu falo do próprio Deus, que ele é onisciente, onipotente, não foi criado, não nasceu, não tem pai, não tem mãe, sempre existiu. Então, Deus Todo-Poderoso mesmo é que ele não é afetado pelo tempo, porque ele é o Senhor do tempo, tá? Ele é o Senhor do tempo. Anjos, todas as criaturas angélicas universais, os mentores espirituais, Exu, Pombogira, tudo isso são espíritos que não são mais afetados pela contagem do tempo em que os humanos são afetados. Com isso, eles têm a condição de sentarem e analisarem a melhor maneira em que aquela oferenda e aquele pedido será realizado, tá? Com isso, eles vão agir de acordo com a melhor maneira para a resolução de um problema. O que muitas vezes ocorre é que a pessoa que fez a oferenda, ou seja, pedindo um trabalho, ou seja, um adoçamento, um caso de alguma coisa amorosa, ou mesmo no caso de uma amarração, essa pessoa fica extremamente ansiosa para que a coisa ocorra. E isso faz com que as coisas realmente levem mais tempo. Quanto mais ansiedade você desenvolver para a solução de um problema, muito mais aquilo vai demorar, né? É o caso de que, por exemplo, você tem que pegar o resultado de um exame, né? Se você ficar fixado naquilo ali, as horas não passam, os dias não passam. Mas se você se distrair com alguma coisa, por exemplo, você está numa fila de um banco, a fila está enorme, né? Se você ficar assim, esperando, olhando, brigando com raiva, a tendência é o tempo passar mais devagar. Mas se você tiver um jogo no celular, se você assistir um vídeo no YouTube, enquanto você está numa fila, enquanto você está esperando alguma coisa, a tendência é o tempo passar rápido. Por quê? Porque o tempo, tem justamente essa plasticidade, né? De quanto mais a gente presta atenção no tempo, mais o tempo demora a passar. E quanto mais você se envolve em diversas atividades, o tempo passa mais rápido. Por isso é que quando nós estamos por demais atarefados, o tempo passa muito mais rápido e a tendência é a gente perder a hora, né? Não cumprir o prazo por conta da quantidade de tarefas que se tem para entregar. Você se distrai com o tempo. Você se distrai com o tempo, tá? Isso não é uma questão de você perder a noção, de você negligenciar alguma coisa. Isso faz parte do desenrolar o tempo. O tempo tem essa característica, tá? Então, quando você contratar assim um adoçamento, contratar um trabalho para emprego, contratar um trabalho para uma amarração amorosa, você tenha isso em mente, tá? Tenha em mente que o tempo da espiritualidade não é o nosso tempo e que 7, 14, 21 e 28 dias não existem. A coisa para funcionar vai levar o tempo necessário que a espiritualidade, as entidades envolvidas, os mentores espirituais envolvidos, eles terão que levar, porque eles não são afetados pelo tempo como nós, então eles não têm pressa para resolver. A pressa é a inimiga da perfeição, sempre lembre disso. Então eles não têm pressa para resolver o seu problema, apesar deles terem urgência.
A urgência é diferente de pressa, tá? Porque na realidade a pressa também é diferente de afobação. Porque existe realmente a questão da afobação. A maioria das pessoas, elas querem afobadamente resolver algo com pressa. E é o que acontece? Enfia os pés pelas mãos, tá? Então, gente, existe essa questão, tá? Então, se você for fazer um trabalho de amarração, se você for fazer um trabalho de atração, se você for fazer um trabalho de adoçamento, você leve em consideração isso, que o tempo que vai levar para o fato ocorrer é o tempo que a espiritualidade achar necessário que seja para que ocorra o resultado. Por quê? Porque a espiritualidade ela tá olhando por cima, ela não tá olhando assim igual a gente, tá? Eles têm uma visão superior, então eles vão analisar todos os fatos envolvidos e vão criar uma solução, a melhor solução possível. E essa melhor solução possível levará um tempo, tá? Levará um tempo. Por isso que quando eu vou fazer alguma coisa para alguém, vou fazer algum trabalho para alguém, eu nunca marco um tempo. Eu nunca digo 7, 14, 21 e 28 dias, porque isso é na minha visão, tá bom? Sob a minha ótica ignorante, eu acho que isso é uma falta de responsabilidade. É uma falta de responsabilidade com o cliente, com o consulente, com o paciente, porque eu também sou terapeuta Reiki, tá? Então, assim, eu vou dizer pro paciente da terapia Reiki que em 15 dias ele vai ficar bom. Gente, isso é responsabilidade, isso é falta de responsabilidade. Ah, em 7 dias fulano vai te ligar, em 7 dias fulano vai te desbloquear, tá? E ainda existe um outro fator que eu gostaria de deixar claro aqui, tá? Existem algumas coisas que a pessoa que contratou o trabalho, ela tem que estar atenta para que ela não se interponha entre o trabalho e a espiritualidade, tá? Eu já vi casos assim da pessoa, ao procurar o outro, faz um trabalho para o outro procurar, desbloquear no WhatsApp. Quando isso acontece, a pessoa responde mal, não responde. Gente, milagre não existe, tá? A espiritualidade não trabalha com milagre, não. Ela trabalha com possibilidades reais dos acontecimentos, tá? A espiritualidade também não trabalha sozinha, você tem que fazer a sua parte, a espiritualidade fazer a parte dela. Existe a necessidade da gente abandonar o conceito do conto de fadas de Cinderela, tá? Em que uma fada madrinha descia, né, naquele facho de luz brilhante, transformava uma abóbora numa carruagem, transformava os ratos num alazão e num cocheiros, e aquilo tudo. Entendeu? E fazia aquele vestido lindo, maravilhoso, mas o encanto durava só até meia-noite, tá? Então, existe a necessidade disso. Soluções rápidas tendem também a ter finalizações rápidas. Coisas que têm um acontecimento instantâneo, geralmente tem também uma finalização instantânea. Principalmente quando você precisa interferir naquele resultado. Por exemplo, o tipo de resposta que você vai dar para a pessoa quando a pessoa vai te procurar, né? O tipo de coisa que você vai fazer, a correspondência que você vai dar. Então, todas essas coisas afetam o sucesso do trabalho. Então, antes de você contratar um trabalho espiritual, você pense bem nisso. Pense se você está disposto, entendeu? A esperar o tempo que a espiritualidade tem para agir. Agora, se você estiver sinceramente disposto a esperar a espiritualidade agir, a espiritualidade procurar uma solução que realmente se encaixe na sua situação e que realmente seja uma solução viável, você realmente terá o melhor resultado possível. Você realmente terá o sucesso garantido do seu trabalho espiritual, porque eu acho que é isso que as pessoas querem quando elas fazem o trabalho, elas querem alcançar o sucesso, e muitas vezes, tá, o sucesso leva tempo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês, o questionamento. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários me digam um oi, pelo menos, tá bom? Para que a gente possa realmente
classificar o canal, classificar o vídeo, e esse vídeo chegue a outras pessoas que também têm essa mesma dúvida, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão por vocês terem assistido até aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seus comentários, tá bom? De graça nós recebemos, de graça nós damos. Optcha!